Sejam bem-vindos, amantes da história. Hoje vamos explorar uma das civilizações mais temidas e fascinantes da história, os Hunos. Conhecidos por sua força militar implacável, esses guerreiros nômades surgiram nas vastas planícies da Ásia e rapidamente mudaram o curso de impérios inteiros. Liderados por Átila, o flagelo de Deus, eles desafiaram e redefiniram fronteiras em toda a Europa e Ásia, deixando um legado de terror e respeito. Se você gosta de história e aventuras épicas, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. É muito importante que você acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois a jornada dos Hunos vai te surpreender. Ao entender o impacto deles, você vai perceber como o poder de um povo pode mudar o destino de civilizações inteiras. Não perca! Os Hunos, a fúria nômade que redefiniu impérios e fronteiras na antiguidade. A civilização dos Hunos surgiu das vastas planícies da Ásia Central, onde tribos nômades de guerreiros implacáveis começaram a se unificar no século IV depois de Cristo. Essas tribos eram conhecidas pela sua destreza única na equitação e habilidade excepcional no uso de arcos e flechas, o que os tornava inimigos temidos. Os Hunos formaram uma sociedade militarista, onde o combate e a conquista eram partes centrais de sua existência. Viveram em constante movimento, sempre em busca de novas terras para dominar, mantendo suas tradições nômades intactas enquanto espalhavam o medo por onde passavam. Seu líder mais notório, Átila, foi o responsável por transformar essas tribos dispersas em uma força unificada de poder inigualável. Ele surgiu como uma figura dominante entre os Hunos, liderando com uma combinação de carisma, estratégia militar e uma sede insaciável por expansão. Sob sua liderança, os Hunos se tornaram uma máquina de guerra implacável que, em pouco tempo, cruzou fronteiras e abalou impérios. O exército liderado por Átila era disciplinado, rápido e letal, e seu nome logo se espalhou como um símbolo de destruição. Átila, frequentemente chamado de flagelo de Deus pelos romanos, conduziu seu povo através de conquistas sem precedentes. Ele comandou vastas campanhas militares, atacando tanto o Império Romano do Oriente quanto o do Ocidente. Sua liderança era marcada pela ousadia em desafiar as maiores potências da época, espalhando o terror e obrigando imperadores a pagar tributos pesados para evitar suas incursões devastadoras. Durante esses anos, os Hunos estavam no auge de seu poder, e Átila era reverenciado como um líder que trazia tanto terror quanto respeito. A habilidade dos Hunos em combate estava profundamente enraizada em suas táticas de ataque rápido e sua capacidade de se adaptar às circunstâncias do campo de batalha. Eles dominavam a arte do combate montado, utilizando sua velocidade e mobilidade a cavalo para lançar ataques surpresa e se retirar rapidamente antes que seus inimigos pudessem reagir. Isso lhes permitia enfrentar exércitos maiores e mais organizados com eficácia assustadora. Além de sua ferocidade,
Os hunos também absorveram influências culturais dos povos que dominaram, enriquecendo sua própria civilização. O confronto mais famoso envolvendo os hunos ocorreu na Batalha dos Campos Cataláunicos, em 451 d.C., onde Átila liderou um vasto exército contra as forças romanas e seus aliados. Embora os hunos não tenham saído vitoriosos dessa batalha decisiva, o impacto que causaram foi duradouro. Átila demonstrou sua capacidade de desafiar e enfraquecer impérios poderosos, marcando sua presença na história como um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Após a morte de Átila em 453 d.C., a unificação dos hunos começou a ruir. Sem a figura forte e dominante de Átila para guiá-los, as tribos nômades rapidamente se fragmentaram, perdendo a coesão que haviam mantido sob seu líder. O império que Átila havia construído com tanta força começou a desmoronar. E os hunos, outrora temidos por todo o continente europeu, voltaram a ser um grupo de tribos dispersas, com pouco poder político ou militar. Apesar de seu declínio, o legado dos hunos permanece na história como uma força de transformação que alterou o curso de impérios e reinos. Sua presença no cenário europeu serviu para redefinir fronteiras, influenciar estratégias militares e desafiar a ideia de que os impérios estabelecidos eram invencíveis. O impacto de Átila e de seus guerreiros nômades continua a ser lembrado não apenas como uma era de caos e destruição, mas também como um momento de profunda mudança na história das civilizações. Átila, o lendário líder dos hunos, ganhou o apelido de Flagelo de Deus, devido à sua ferocidade e ao impacto devastador que causou por onde passava. Ele nasceu no seio de uma família real runa, e desde cedo demonstrou uma astúcia e habilidade que o separariam de qualquer outro guerreiro de sua época. Sua inteligência militar, combinada com uma visão política aguçada, permitiu que ele não apenas liderasse seu povo, mas também o transformasse em uma ameaça real às maiores potências do mundo antigo, particularmente o Império Romano. Com uma mente estratégica incomparável, Átila consolidou as tribos nômades hunas sob seu comando, unindo um povo que anteriormente era disperso e fragmentado. Sob sua liderança, os hunos deixaram de ser apenas uma força regional, confinada às estepes da Ásia Central, para se tornarem um império em expansão, cruzando fronteiras e desafiando reinos estabelecidos. Com velocidade e precisão, os exércitos hunos avançaram através de rios e montanhas, invadindo cidades e reinos com uma brutalidade que aterrorizava tanto soldados quanto civis. A habilidade de Átila ia além do campo de batalha. Ele também era um negociador habilidoso, capaz de extrair tributos de impérios como o romano em troca de paz temporária. Ao mesmo tempo que selava acordos diplomáticos, Átila não hesitava em quebrá-los quando via uma oportunidade de ganhar vantagem. Seu talento para manipular tanto aliados quanto inimigos fez dele uma figura imprevisível, alguém que não podia ser subestimado. Muitas vezes, os romanos preferiam pagar somas enormes de dinheiro para evitar sua ira, pois sabiam que enfrentá-lo diretamente poderia levar à destruição total. Átila também era um mestre em explorar as fraquezas de seus oponentes. Ele reconhecia as divisões internas dentro do Império Romano e sabia exatamente como tirar proveito dessas fragilidades. Enquanto muitos outros líderes de sua época confiavam apenas na força bruta, Átila combinava poder militar com astúcia política, planejando suas campanhas com cuidado e precisão. Em vez de se envolver em conflitos longos e custosos, ele preferia a rapidez de ataques fulminantes, seguidos de retiradas estratégicas, o que desestabilizava seus adversários. Sua liderança
foi marcada por campanhas militares impressionantes, incluindo incursões na Gália e na Península Itálica, regiões que até então acreditavam estar protegidas de tais invasões. A capacidade dos hunos de avançar rapidamente em território inimigo e devastar vastas áreas fez de Átila uma verdadeira lenda em vida. Ele personificava o terror e a incerteza que se abatia sobre as cidades que ousavam resistir à sua força. Para muitos, sua chegada era sinal de destruição iminente e seu nome era suficiente para semear o medo. Apesar de sua reputação aterrorizante, Átila sabia quando recuar, escolhendo suas batalhas com sabedoria e nunca permitindo que seus exércitos se exaurissem em campanhas infrutíferas. Sua morte em 453 d.C. marcou o fim de uma era e, com ele, o poder dos hunos começou a enfraquecer. Contudo, sua lenda perdurou, e Átila foi imortalizado tanto na história quanto na mitologia, sendo lembrado como um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Átila não apenas moldou o destino dos hunos, mas também impactou profundamente a história da Europa e da Ásia. Seu legado como líder, guerreiro e estrategista sobreviveu aos séculos, perpetuando a imagem de um homem que, com uma combinação de força e inteligência, desafiou os maiores impérios de seu tempo e se tornou uma verdadeira força da natureza na história. Os hunos, embora conhecidos por sua brutalidade militar, eram mais do que uma força devastadora. Eram também uma sociedade notavelmente adaptável. Originários das vastas estepes da Ásia Central, os hunos eram nômades por natureza, mas, ao expandirem seu império, demonstraram uma capacidade impressionante de absorver e integrar influências culturais dos povos que conquistavam. Entre esses povos estavam os godos e os alanos, cujas tradições, tecnologias e modos de vida os hunos adotaram e adaptaram conforme suas necessidades. Essa habilidade de incorporar novos conhecimentos os fortaleceu, permitindo-lhes governar com eficácia regiões vastamente distintas. Mesmo com suas raízes nômades, os hunos rapidamente aprenderam a tirar proveito das civilizações mais estabelecidas. Eles não apenas saqueavam e destruíam, mas também assimilavam as práticas culturais e administrativas dos povos conquistados, moldando-as à sua própria maneira de vida. Isso os tornou não apenas conquistadores poderosos, mas também governantes competentes em manter o controle sobre territórios que iam além de suas terras nativas. O domínio das artes da guerra não impediu os hunos de apreciar a sofisticação cultural e a inovação, o que lhes deu uma vantagem ao lidar com sociedades mais complexas. Com o tempo, o desaparecimento dos hunos do cenário político foi inevitável, mas as memórias de seus feitos continuaram a ser transmitidas. Eles permaneceram uma lembrança viva da vulnerabilidade dos grandes impérios e do poder que até mesmo povos nômades poderiam exercer quando unificados sob uma liderança forte. A lenda dos hunos perdurou como uma das muitas advertências da história sobre o perigo de subestimar as forças emergentes e a importância de manter coesão diante de ameaças externas. O legado dos hunos, portanto, é um reflexo dessa era de transição. Eles representam o fim de uma era antiga, dominada por impérios consolidados, e o início de uma nova fase histórica, onde a mobilidade e a flexibilidade militar começaram a desempenhar um papel cada vez mais importante na definição de fronteiras e na sobrevivência de estados. Embora não tenham construído cidades duradouras ou instituições que sobrevivessem por séculos, os hunos ajudaram a remodelar o mundo de seu tempo, destruindo, unificando e
paradoxalmente contribuindo para a criação de novas formas de organização política e militar. Ao final, a história dos Hunos é uma história de complexidade e contraste. Eles surgiram do deserto e das planícies, causaram uma ruptura em civilizações aparentemente imbatíveis e, no processo, deixaram um legado que transcende a simples destruição. Seu impacto ressoa como uma lição sobre a natureza mutável do poder e a forma como forças aparentemente caóticas podem redefinir as linhas da história. A civilização dos Hunos, embora fugaz em seu domínio, deixou um rastro de transformação que foi sentido muito além de suas fronteiras e muito após sua queda. Obrigado por assistir ao vídeo no Enigma e Realidade. Compartilhe com amigos para que eles também conheçam o fascinante legado dos Hunos e a transformação que causaram na história. Não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela. Até mais!